Olá, tudo bem? Eu me chamo Brenda Trajano e venho apresentar a pesquisa intitulada de Análise da Percepção dos Atuários sobre a contribuição da Auditoria Atuarial Independente para a Evidenciação Contábil das Seguradoras do Brasil. Essa pesquisa foi desenvolvida pela Rafaela Prosperi, junto comigo, que sou professora do curso de Ciências Atuariais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e também junto com o professor Sérgio Rangel, que também é professor da mesma universidade, do curso de Ciências Atuariais. Tendo em vista a importância da auditoria atuarial independente para o mercado segurador, o trabalho multidisciplinar do atuário e também o desconhecimento da população em geral sobre a ciência atuarial, a questão problema dessa pesquisa foi como a experiência dos atuários em auditoria atuarial independente contribui para a evidenciação contábil das seguradoras. Para responder essa questão, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos. Primeiro, identificar a experiência dos atuários auditores por meio de entrevista. Segundo, analisar os apontamentos e as ênfases da auditoria atuarial nos pareceres que estão contidos nas demonstrações financeiras. E, por último, conectar as respostas dos profissionais com esses pontos evidenciados nos pareceres atuariais. Bem, a auditoria atuarial independente, ela tem como objetivo analisar, auditar as atividades de uma seguradora sobre a ótica da ciência atuarial. Para isso, devem ser analisadas as atividades de forma autônoma e imparcial por parte do atuário e buscar, então, identificar a adequação e a exatidão dos valores das provisões técnicas, dos ativos redutores relacionados, da solvência, dos limites de retenção, dos recebíveis de resseguro e de todos os demais aspectos voltados para a atividade atuarial. O auditor atuário ele precisa seguir uma legislação específica, de acordo com os princípios que são determinados pelo Instituto Brasileiro de Atuária, que é o IBA, e também das normas que são publicadas pela SUSEP, Superintendência dos Seguros Privados, e do Conselho Nacional de Seguros Privados, CNSP. Bem, em 2014 foi publicada a primeira resolução trazendo a obrigatoriedade da auditoria atuarial independente para o mercado segurador do Brasil, e isso começou a valer a partir de 2015. Também em 2014 foi publicado pelo IBA o CPA 002, que se destina a divulgar todos os procedimentos e diretrizes específicos sobre a auditoria atuarial a serem cumpridos pelos atuários auditores. Os documentos que são entregues pela auditoria atuarial são o relatório e o parecer atuarial. Neles devem estar todas as metodologias utilizadas, as avaliações, as análises e os resultados. E no parecer também deve conter, então, a manifestação com a opinião do atuário sobre as informações atuariais da auditada. Esses documentos, o relatório e o parecer, precisam ser enviados para a SUSEP, e também o parecer ele é publicado anualmente junto com as demonstrações financeiras da companhia. A pesquisa ela tem uma classificação quanto ao seu objetivo como uma pesquisa exploratória, quanto à abordagem do problema como uma pesquisa qualitativa e quanto aos procedimentos realizados, então, uma pesquisa documental. Primeiro, é importante a gente destacar que para a coleta de dados foram realizados 2 instrumentos. O primeiro deles, foi documental sobre as demonstrações financeiras da entidade. Então, foram buscadas todas as demonstrações financeiras do site da SUSEP, no período de 5 anos, de 2015 a 2019, então, desde o início das auditorias atuariais no Brasil. A quantidade de seguradoras aptas aqui para o estudo são 123. Esse é o número de seguradoras dentro do rol de entidades supervisionadas pela SUSEP. Existem ainda também, e não são escopo do estudo, as entidades de resseguro, as entidades abertas de previdência complementar e as sociedades de capitalização. Ao total, então, teríamos 615 demonstrações financeiras a serem analisadas, considerando que 95 foram descartadas por não estarem aptas ou não possuírem o parecer atuarial. Então, foram analisadas neste estudo 520 demonstrações financeiras de seguradoras. O segundo instrumento de pesquisa aqui de coleta de dados foram as entrevistas que foram realizadas diretamente com os atuários que trabalham com auditoria independente. Foi buscado no site do IBA todos os atuários que possuem certificado para trabalhar como auditores, e o total de atuários que possuem esse registro são 53. Foi elaborado um roteiro com 10 questões para entrevista. Esse roteiro ele foi verificado por atuários do mercado que trabalham com atividade de auditoria e também pelos professores, então teve toda uma validação do roteiro. Essa entrevista ela foi feita online,
A amostra foi definida por acessibilidade e ao total tivemos 8 participantes. Como resultado, né, as análises elas foram divididas em 3 tópicos. Primeiro, a análise dos pareceres contidos nas demonstrações financeiras. Das 520 demonstrações analisadas, 384 apresentaram pareceres sem nenhuma ressalva ou ênfase ou observação. Então, onde tudo está adequado, né? O atuário faz toda a auditoria e observa que tudo está adequado dentro daquela seguradora naquele ano. Os outros 116 casos apresentaram alguma ênfase ou ressalva. Os mais frequentes foram os apontamentos sobre divergência nas bases de dados da seguradora e também a exclusão de opinião sobre o patrimônio líquido ajustado. Além disso, também tiveram pareceres com ressalva, não só apontamento, mas ressalva, em especial, aí os casos mais importantes relacionados à ressalva em provisões técnicas, insuficiência ou alguma inadequação. O segundo item analisado foram as análises sobre as entrevistas com os atuários auditores. Foram analisados o tempo de experiência que esses auditores têm, né, que os atuários têm em auditoria. A maioria dos casos trabalha desde o início da auditoria, desde 2015. A motivação que fez eles entrarem nesse ramo. Também os pontos de atenção que merecem destaque dentro de uma auditoria, os tratamentos e recorrência, né, da auditoria, como tratar pontos de inadequação junto com as companhias seguradoras, a dificuldade para o trabalho de auditoria atuarial independente que eles perceberam ao longo desses anos. Também falaram sobre o rodízio das auditorias, então há uma obrigatoriedade de que a cada 5 anos a seguradora troque de auditoria atuarial, então haja um rodízio dessas auditorias, o aprimoramento das atividades da auditoria e também os impactos da pandemia de Covid. Sobre o aprimoramento, é importante destacar que houve uma melhora, né? Foram observadas, então, aí melhoras ao longo do tempo. Por conta, né, dos ciclos que se passaram de auditoria atuarial. E o terceiro ponto que foi observado é a relação entre os resultados dos outros 2 anteriores. Então, houve uma convergência no que foi dito nas entrevistas com os atuários e também naquilo que estava em parecer, nos pareceres atuariais. As principais fragilidades são com base de dados e também nas provisões técnicas. Os fatores de fragilidade mais recorrentes são a lenta evolução dos sistemas e também os preenchimentos manuais. Ambas as coisas geram possibilidade de erro nas bases de dados e acaba gerando aí os pontos de atenção levantados pela auditoria atuarial. No parecer atuarial vai somente o que tem maior relevância, né, o que é realmente essencial. Todo o resto do detalhamento de todas as análises feitas e resultados encontrados da auditoria vai no relatório de auditoria, e esse relatório apresenta no final as recomendações que o atuário auditor faz para que a seguradora realize, né, recomendações de melhoria ou recomendações do que precisa ser alterado. Além disso, a gente consegue observar que antes da auditoria atuarial independente, diversas questões não eram detectadas, e aí, com o advento da auditoria atuarial, elas passaram a ser vistas e trouxeram maior segurança para toda a parte de solvência das companhias, para toda a parte de evidenciação dos valores, né, uma maior segurança, um maior respaldo para os números que são divulgados e toda a parte de disclosure também. Bem, como considerações finais, temos aí a diferença, né, a grande importância da diferença de pareceres com ressalva e pareceres sem ressalva, as fragilidades que foram destacadas nas operações, as dificuldades que os auditores encontraram durante os processos de auditoria. Também o ponto, como já coloquei para vocês, da melhoria da sucessão de ciclos da auditoria atuarial. Então, a auditoria atuarial trouxe melhorias conforme foram passando os anos, os auditores conseguiram aprofundar suas análises, as seguradoras conseguiram entender e melhor se aprimorar para a auditoria atuarial também, melhorar seus processos e tudo mais. A importância que isso tem, né, a importância da auditoria atuarial, então, aqui consagrada, né, conseguimos, de fato, evidenciar essa importância para as seguradoras e para a evidenciação contábil dessas seguradoras. Como sugestão de estudos futuros, temos fazer um estudo com um olhar das auditadas. Aqui o estudo ele foi com o olhar dos auditores, mas com o olhar das auditadas sobre a auditoria atuarial no mercado de seguros. E a contribuição da pesquisa é aprofundar o conhecimento acadêmico aqui sobre a auditoria atuarial independente, visto que hoje são muito poucos os estudos que tratam sobre isso no Brasil.
Certo? Muito obrigada.